Mais um vídeo aqui do canal Start Crypto, e no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre a XRP, a Ripple, a empresa Ripple. A gente vai discutir um pouco sobre o que é o futuro dessa criptomoeda, porque essa criptomoeda divide o coração de muitos investidores. Muita gente acredita que ela vai ter um futuro muito próspero a longo prazo, e muita gente acredita que ela não vai ter. Mas qual que será a minha opinião? Lembrando que é apenas a minha opinião, tudo que eu vou apresentar e falar sobre ela no final desse vídeo, mas primeiro a gente precisa conversar sobre o que é o projeto. Mas antes disso, antes de a gente começar a conversar, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito para não perder nenhum vídeo que saia diariamente. Também visite nossa página no Instagram que está aqui no link na descrição. Vamos falar sobre a XRP então. Primeiro, a gente deve buscar entender o que é essa criptomoeda, quando ela surgiu, o que ela se propõe a fazer e informações adicionais que giram em torno dela. A Ripple, ela foi criada em 2011 por 3 desenvolvedores, além da empresa, é claro. Os 3 principais foram o Ryan Fugger, Chris Lancer e o Jed McCaleb. O Jed McCaleb é um nome muito importante do mercado de criptomoedas, que ele está envolvido em outro projeto também, e algumas outras coisas no mercado de criptomoedas que a gente vai estar falando no final desse vídeo. Ela é um protocolo de pagamento que permite a transação de qualquer tipo de ativo dentro da sua rede, não apenas digitais, mas também físico, ou seja, ela se propõe a ser um meio de você negociar qualquer coisa independente do câmbio, ativo e com taxas praticamente nulas e de maneira muito rápida e segura. Ela vem para facilitar o serviço financeiro, ou seja, ela conecta até mesmo bancos, provedores de pagamento com trocas de ativos digitais e empresas pela RippleNet, que é a network da Ripple, a RippleNet. Vocês entenderam o que ela faz então? Ela traz uma intercomunicação entre as pessoas que não estão alinhadas no mesmo câmbio. Por exemplo, se eu quero negociar com alguém da Alemanha que aceita apenas euros e minha moeda está no real, ou até mesmo dólar, eu posso fazer isso pela RippleNet de forma que eu não preciso ter um bem intermediário. Ou seja, se eu usar a Ripple, ela vai conectar alguns pontos para fazer que minha transação que aconteça de forma direta entre os dois. A Ripple é uma empresa que visa lucro, isso é muito importante a gente saber. Ela é uma empresa centralizada que detém uma grande parte das Ripples que estão disponíveis, que já já a gente vai falar sobre isso, e ela visa o lucro, diferente de outros projetos que se propõem a fazer a mesma coisa. Ela ganha para estar prestando esse serviço. A moeda nativa desse protocolo é a XRP, que é um utility token, ou seja, ela tem como função principal ter uma usabilidade dentro de uma plataforma, que no caso da XRP é o pagamento de taxas. Ela não é uma moeda como o Bitcoin que serve como meio de pagamento, ela é um utility token, é um pouco diferente. A SEC dos Estados Unidos, que é uma empresa reguladora de lá, ela enxerga a Ripple como sendo um security token, como aborda esse site aqui do The Tokenist. Esse site aqui ele explica bem direitinho o que está acontecendo e ela traz essa definição por causa da polêmica que envolveu a XRP e a SEC, que para quem não sabe está acontecendo um processo que ainda não acabou, que prejudicou muito a XRP no seu ganho de valor no começo do ano, começou em março e começou em dezembro, na verdade, né? E depois em março teve mais repercussão e continua se repercutindo até hoje. A SEC está acusando a Ripple de ter mais de 1,3 bilhões em vendas contínuas de títulos não registrados da sua moeda nativa. Para quem não sabe, um security token é como se fosse uma ação. Uma empresa privada disponibiliza e esse token ele se torna como uma ação dessa empresa. No caso da Ripple, a SEC enxerga dessa maneira. Ou seja, ela é uma empresa privada que visa lucro e a SEC está tentando regular isso com a alegação que ela é um security token e precisa de regulação para funcionar. Tanto que a Binance Coin, ela também é um security token nos Estados Unidos, tanto que existe a Binance US, que é diferente da Binance.com. Embora tenha esses detalhes e devido à função e o tamanho dessa rede, ela passou a ser negociada e muita gente utiliza ela inclusive como moeda especulativa e também moeda para hold. A partir desse ponto, a gente deve saber outras informações para a gente saber se ela realmente vale a pena ou não. O supply dela hoje é de 100, quando foi lançado na verdade, era de 100 bilhões de tokens.
E ela não é criada mais. Ela, o que foi criado, o supply máximo dela é o supply que vai ter sempre. Ela, na verdade, ela é deflacionária, porque a cada transação ela tem uma mini queima. Embora seja muito pequena, e porque as taxas são baratas, né? Então, além das taxas ser baratas, a queima também é pequena. Ela tem cerca de 150 validadores no mundo e eles são selecionados pela própria Ripple, ou seja, é centralizada até nesse ponto. Ela é uma empresa que detém grande parte desses tokens. Hoje em circulação tem apenas 46,15 bilhões de XRP e o restante ou foi queimado ou foi segurado pela própria empresa. Isso é um ponto que para mim, não sei, é uma forma da empresa estar lucrando também, é uma forma da empresa conseguir concentrar o poder dessa criptomoeda nas mãos deles. Mesmo que ela é uma criptomoeda que já está sendo amplamente negociada com forma de especulação, tem esse detalhe que torna muito importante para a gente decidir se a gente vai segurar a Ripple para longo prazo. A gente pode destacar sobre a Ripple também é que ela é amplamente utilizada por diversas empresas, como por exemplo o Santander aqui no Brasil e alguns bancos muito grandes como o Bank of America na América. Na América, a própria American Express também, muitas empresas financeiras muito grandes utilizam a Ripple como forma de negociação. Por exemplo, você pode chegar em algum banco e pedir para transferir uma quantidade de dinheiro e ele pode transferir usando o protocolo Ripple. Outro ponto bem interessante dessa criptomoeda que a gente consegue enxergar é que, saindo um pouco da ideia de dela ser centralizada e passando um pouco para a ideia de essa centralização ser algo benéfico para o mercado de criptomoedas, a gente pode pensar da seguinte maneira: quando eu utilizo a Ripple, que é focada para um mercado que não tem tantas criptomoedas dentro dele, que é o mercado tradicional, o mercado financeiro tradicional, feito de bancos, a gente pode ter essa ideia e utilizar ela como um meio de entrada para a compra de outras criptomoedas. Isso é um ponto muito interessante, muito legal, que a partir da utilização de Ripple, a pessoa pode se interessar pelo esse mercado e começar a comprar outras criptomoedas também. Agora vamos lá. A minha opinião sobre a Ripple. No começo do vídeo, quando eu disse sobre o Jed McCaleb, eu disse que ele estava participando de um projeto, de outro projeto do meio cripto, que é muito interessante. E esse projeto é a XLM, que eu ainda vou trazer vídeo sobre ela. Mas basicamente ela é um projeto idêntico ao da Ripple, com um pouco diferente, na verdade. Ela foca na abertura do mercado financeiro para quem ainda não tem acesso, fazendo tipo um Pix global. Isso é muito interessante, porém é, ainda não funciona. Ele é um projeto que vai ser desenvolvido ainda, que está sendo desenvolvido, e ela basicamente é a concorrente principal da XRP. A Stellar, ela tem um pouco menos de market cap que a Ripple, tanto que ela está valendo hoje 26 centavos e a Ripple está valendo 64 centavos. É o preço de uma e de outra, a Stellar na verdade é mais barata. Agora sobre a Ripple. Por que, que eu não gosto tanto da Ripple a longo prazo? Primeiro, a Ripple tem aquele detalhe dela ter grande parte dos tokens concentrados na mão dos seus desenvolvedores. Não que a Stellar não tenha, mas na verdade a Stellar ela tinha e teve uma grande parte queimada. Ela tem 1 bilhão de tokens e hoje ela tem 50 bilhões. 100 bilhões passou para 50 bilhões. Então ela diminuiu pela metade, coisa que a XRP não fez. Ela preferiu guardar para os desenvolvedores, para a empresa. Além disso, a Stellar é uma empresa sem fins lucrativos, ou seja, ela não tem a intenção de lucrar, não é uma empresa privada que quer lucrar como a Ripple. E a Ripple ela já tem um histórico bem antes dela utilizar mesmo o blockchain. Ela sempre fez esse projeto, sempre teve isso. Hoje, a XRP tem uma usabilidade muito boa, muito interessante, que eu gosto muito, porém eu não teria ela para longo prazo. Eu prefiro a Stellar. A Stellar tem um futuro mais promissor, lembrando que ela tem menos tokens, está mais barata e serve para a mesma coisa e não tem fins lucrativos. Por isso eu prefiro a Stellar ao invés da Ripple. Mas não quer dizer que a Ripple não seja boa. Eu não teria pensando a longo prazo para ela se valorizar, porém porque eu teria a Stellar. Porém, para utilizar, eu prefiro a XRP no momento. A utilidade dela é melhor.
Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido o que eu quis passar nesse vídeo e até a próxima.